Fala, galera boa! Estamos de volta aí, trabalhando aí nosso curso de Matemática Zero, né? Que envolve a parte da matemática chamada aritmética, né? Que é a base de toda a matemática, né? Estamos aí na Matemática Zero e vamos hoje começarmos a falar de frações. Estamos aqui, o professor Salvador, o meu aluno de sempre, o Crisonildo, nunca falta, né? Participando aqui com a gente nesse nosso encontro, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar de frações. Frações, meu Deus, muita gente tem um medo de fração, né? Mas vocês vão ver que é muito fácil. Primeira situação, né? Como escrever uma fração? Beleza, aqui estão, né? 3 exemplinhos de como escrever uma fração. Nós temos aqui o primeiro exemplo, tem um númerozinho 1 em cima, vou reproduzir de novo, e o númerozinho 2 embaixo. Em cima e embaixo aqui eu tenho um tracinho. Esse tracinho chama-se traço de fração. A primeira ideia que eu quero passar para vocês aqui é que toda fração, sem exceção, é uma operação de divisão. Ih, professor, que coisa esquisita. Cara, mas é isso mesmo, guarda isso. É uma operação de divisão. Então, eu nessa operação aqui, ó, eu tenho 1 dividido por 2. Professor, não dá. É um número menor dividido por um maior. Exatamente. Nós estamos estudando números naturais. Então, nós não iremos, pelo menos nesse primeiro momento, efetuar esta divisão. Essa divisão é possível, essa divisão existe, mas não existe nos números naturais. Essa divisão aqui já vai existir nos números inteiros, números racionais, né? Será uma conta que dará resto, né? Dará uma conta que o resultado será um número decimal, perfeito? Não dará nem resto, mas será um número decimal, que nós vamos aprender mais adiante. Por enquanto, nós estamos nos números naturais. Mas, mesmo assim, nós já podemos trabalhar as frações, né? E tendo sempre a ideia que fração é uma operação de divisão. Show de bola? Olha o outro exemplinho aqui. 3/8, olha lá. 3 em cima, 8 embaixo. E 2/7, estou botando aqui maiorzinho, né? 2 em cima, 7 embaixo. Agora, esse em cima e esse embaixo recebem nomes. O númerozinho que vem em cima recebe o nome de numerador. O númerozinho que vem embaixo recebe o nome de denominador. Ok? O tracinho aqui no meio recebe o nome de traço de fração, que na realidade está representando o símbolo da divisão. Ok? Você vai ter que fazer a divisão? Não, rapaz, calma, já te falei, Crisonildo. Nós aqui vamos estudar números naturais. Então, essas divisões ainda nós não sabemos fazer. Então, nós vamos ficar sempre trabalhando com as frações, ok? Vamos trabalhar com a ideia de fração. Belezinha? Tá legal, professor. Então, vamos lá. Tendo uma ideia, tentando dar uma ideia melhor de fração, né? Que é uma divisão. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, um retângulo, ou melhor, um quadrado, que eu dividi esse quadrado em 2 partes. Ou seja, eu dividi, olha o que eu falei, eu dividi em 2 partes. Então, eu dividi por
2. Então, perceba que o numerador, ele é o divisor. Então, eu dividi por 2. Então, eu tenho aqui, ó, uma parte, que é esta aqui, que eu dividi por 2, que são essas duas partes juntas. Show? Então, essa parte que eu dividi por 2, essa parte é uma parte, né? Aqui é o todo. Então, a parte dividiu o todo. O todo é o número 2. A parte é o número 1, né? Essa é a parte. Aqui tudo, né? Como eu já havia demonstrado, é o todo. Então, olha só, eu tinha, né, necessariamente, ali bonitinho, um quadradinho. Aí eu fui dividir ele por quanto? 2. Então, ficou uma parte aqui, outra parte aqui. Mas o quadrado não ficou em duas partes. Então, o todo é o 2. Aí o todo vem aqui embaixo. Perceberam? Então, olha só, galera. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer uma pergunta, hein? Vocês aí de casa respondam. Meu amigo Escrisonildo aqui, meu querido aluno Escrisonildo também. Então, olha só. Qual o todo dessa figura? Qual é o todo? Pause o vídeo. Beleza, responderam? E aí, Escrisonildo? Eu acho que o todo são 8. Porque eu contei aí, são 8 partes. Vamos ver se você contou certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Caraca, Escrisonildo, você contou certinho. Então, olha só, essa figura aqui está dividida em 8 partes, né? Esta figurinha aqui está dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, obviamente, o todo é 8. Então, eu não tenho dúvida, o meu denominador vai ser quanto? 8! Lembra ali que eu dei um exemplo de 3/8? Então, eu peguei 3 partes disso aqui. Vou pegar 3 partes, ó. 1, 2, 3. Pronto! Eu tenho o meu 3/8 aqui. Olha só que legal. Perceberam? Vamos para outro exemplinho? Mesma pergunta nesse exemplinho aqui, ó. Vamos lá. Vocês vão me responder. Acho que dá para responder rápido, né? Qual é o todo aqui? Professor, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 7, professor, é 7. Muito bom, Escrisonildo. E aí, concordam com ele, galera? Vamos contar aqui, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu não tenho dúvida que o meu denominador vai ser o quê? 7, porque ele é o todo. E no nosso exemplo ali anterior, nós demos 2 partes. Então, eu posso pegar qualquer uma, tá? E aqui é só para eu contar, eu só contei aqui. Então, aqui eu posso pegar qualquer parte, tá? Deixa eu pagar aqui rapidinho. Então, eu já sei que o todo aqui é o quê? 7 partes, não é isso? Então, olha só, eu quero pegar 2 partes. E vai ficar 2 e 7. Então, eu vou pegar essas 2 partes aqui, ó. Por exemplo, tá aqui, peguei essa, uma, e peguei essa aqui, 2. Ó, 2, então fica 2, embaixo fica 7. Então, eu tenho a fração 2, tracei de fração 7. Puxa vida, professor! O que foi aí? Não, quem me perguntou? Ah, sim. Realmente, a matemática não é fácil. E agora? Vamos aprender a ler. Ler? Vamos aprender a ler. A ler o quê? Fração. Então, leitura das frações. Vamos lá. Vamos primeiro perceber o denominador, ou seja, o todo. Então, o todo, ele
pode ter os seguintes nomes. Ó, se embaixo for 2, é meio. 3 é terço. O professor está no plural. Exatamente, porque a maioria vai estar no plural, né? Já já você vai entender, Escrisonildo. Olha só. 4 quartos. O 5 embaixo, o 5 no denominador, é quintos. O 6 é sexto. O 7 é sétimo. O 8 no denominador é oitavo. O 9 no denominador, o 9 no denominador é nono. O 10 é décimos. O 100 é centésimo. O mil é milésimo. E o avos, divisão em partes iguais. Ih, professor, não entendi esse avos, não. Então, vamos lá devagarinho. Vou botar aqui alguns exemplos, né? Então, eu vou botar aqui, ó, o número 3 em cima e o número 2 embaixo. Como é que eu leio isso? O número em cima, eu leio normalmente o número. Que número é esse? 3. Então, você fala 3. Puxa! Embaixo, eu vou usar essa terminologia aqui. Então, 3 sobre 2 é 3 meios. Ah, professor, tô começando a entender. Olha só aqui, ó. Outro exemplo. Eu vou pegar o número 4 em cima e vou botar aqui o número 8. Então, como é que eu vou ler? 4 oitavos. Viu como é fácil? Aqui, ó. Vou pegar aqui o número 5. Vou botar aqui embaixo o número 7. Como é que eu leio? Fala aí, gente. Fala aí, Cris. Deixa eu ver aqui. 5 em cima, então é 5. Deixa eu ver. Sétimos. Muito bom, Escrisonildo. Agora eu vou complicar um pouquinho. Eu vou botar aqui o número 13. E vou botar aqui o número 100. Caraca, professor, que fração. Segue a mesma linha de raciocínio. Vamos lá. Em cima, eu leio o número. Que número é esse? 13. Embaixo, eu sigo esses exemplos que eu coloquei aqui. Eu sigo essa regrinha que eu coloquei aqui. Então, embaixo é o quê? Centésimo. Então, como é que fica? 13 centésimos. Agora, olha só, gente. Fugiu disso aqui. Não tem meio, não tem terço, não tem quarto, não tem quinto. Deixa eu dar logo um exemplo. Vou botar aqui, ó. 3 em cima, 15 embaixo. E agora? Leia isso. Em cima é mole. 3 e embaixo. Aí, gente, nós vamos usar isso aqui, ó. Avos. O que quer dizer avos? Divisão em partes iguais. O que é uma fração? Divisão em partes iguais. O que é divisão? Eu vou dividir em partes iguais. Então, como é que eu vou ler isso? 3, 15, repete, lê o número normalmente, 3, 15. 15 o quê? Aí que entra o nosso avos. 15 avos. Aí entrou o avos, eu já sei que é uma fração. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 4, ou melhor, deixa eu escrever, né? Para vocês saberem direitinho. Então, eu vou botar assim, ó, 4, 13 avos. Que fração é essa? Ei, professor, vou enrolar. Não vai enrolar nada, olha só. 4 não é o primeiro número? Então, vem em cima. Está aqui 4. 13 não é o segundo número? Vem embaixo, está aqui 13. Pronto. 4, 13 avos, é a fração. Olha só, para que dificuldade? Nenhuma dificuldade, zero. Né? Deixa eu escrever outra aqui. 80... Não, escreve, professor. Escreve, professor. Deixa de ser preguiçoso, professor. Escreve. Tá bom. 80... 32. Deixa eu botar o avos aqui embaixo. Avos. Caraca, professor, por que caraca?
Não tem caraca. Olha lá. 80. 32 avos. Olha lá. Então, escreve aí. Escreve o número 80. O número 80 vai onde? Vai em cima. Então, aqui, ó. 80 em cima. Pronto. 32 aonde? 32 embaixo. Acabou, olha aí a fração, gente. 80, 32 avos. Tranquilinho? Pô, beleza, professor. Realmente não é difícil. Isso é fácil. Dando prosseguimento, então. Olha só, uma coisinha nova aí. Normalmente isso não é perguntado em prova, não é perguntado nos concursos. Mas é bom a gente saber, né? Classificação das frações. Frações aparentes. Aquelas que representam números naturais. Em outras palavras, qualquer número, eu posso escrever ele na forma de fração. E é mesmo? É. Ela será uma fração aparente. Tá certo? Mas qualquer número. Exemplo. Eu vou colocar aqui um exemplinho. 12 sextos. 12 sextos. Pois é uma fração aparente. Porque ela representa um número natural. O que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, do nosso encontro? As frações são divisões. É uma operação de divisão. Perceba que eu tenho 12, um número maior no numerador que no denominador. E olha só, então eu tenho, na realidade, eu tenho uma conta de divisão 12 dividido por 6. O denominador, ele é o divisor. 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Então, se eu efetuar esta continha, eu encontro o quê? Eu encontro o número 2. Então, se eu posso, em vez de representar na forma de fração, eu posso representar simplesmente o número 2. Ok? Por isso que todo número natural ele pode ser representado na forma de fração aparente. Se dividir deu uma conta exata, então é uma fração aparente. Perfeito, meu amigo Scri. Perfeito. Peguei uma fraçãozinha, efetuei a divisão, deu uma conta exata. Então, gente, é uma fração aparente. E as frações próprias? Que são as frações que a gente mais vai trabalhar, né? São as frações próprias. Quem são elas? Aquelas que o numerador é diferente de zero. Então, esquece. Não vai existir isso. Zero em cima não vai existir, tá bom? Beleza. Diferente de zero e menor que o denominador. Então, o número no denominador vai ser o quê? Maior, né? O número no numerador vai ser o quê? Menor. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui embaixo, o exemplo. Ó. 2 terços. Beleza? Então, olha só, presta atenção. Número 2, numerador, em cima. Número 3, denominador, embaixo. No numerador, ele é o quê? Diferente de zero. Show de bola. O denominador é o quê? Também diferente de zero, né? Porque jamais o denominador vai ser zero, né? Porque não dá para dividir por zero, né? Então, ó. Então, ele, além de ser diferente de zero, o denominador, né? Ele é maior do que o denominador, ou seja, o denominador é menor que o denominador. Então, isso é uma fração própria. 8 13avos é uma fração própria. 9 meios é uma fração própria. 2 nonos é uma fração própria. Escrisonildo, onde eu errei? Não se errou nada não. Presta atenção no que eu falei. Vamos lá, vou de novo. 8 13avos é uma fração
própria. Por quê? Porque o 8 é o quê? Menor que o denominador, né? O 2 é menor que o denominador. Aí eu falei, 9/2 é uma fração própria. O 9 é menor? Não, professor. Então, olha só, tem que acusar logo o erro. Não, professor, o senhor deu mole aí. Agora é mole, né? Depois que eu falei, né? Então, ó, 9 não é uma fração própria. Já vou aproveitar ele aqui. Se ele não é uma fração própria, ele é uma fração imprópria. É justamente uma fração imprópria, em que o numerador é maior que o denominador. É uma fração imprópria. E a conta não é exata. Se a conta de divisão fosse exata, se essa continha aqui, 9/2, 9 dividido por 2, fosse exata, seria uma fração aparente. Mas a conta não é exata, então ela é uma fração imprópria. Vamos lá. Vamos brincar mais um pouquinho aqui, ó. 8/12. Fração aparente, própria ou imprópria? Deixa eu ver. É própria, professor. Exatamente. Numerador é o quê? O numerador é o quê? Menor que o denominador. Ok? Então, é a fração própria. Beleza? Bota um exemplinho aí. Tá, vou botar um exemplo aqui, ó. 130. Caraca, professor! Sobre 841. Caraca, professor! Não, é só para você classificar se é próprio, impróprio ou aparente. Não, aí é mole, né? Não, acho que é mole, né? É uma fração própria, né? O numerador é menor, o denominador é maior. Perfeito, Scri. Entendeu, galera? Acertaram aí em casa? Então, ó, 132 dividido por 841. Número menor, número maior. 132, 841 avos. Beleza? Falei direitinho? 8 dozeavos. 2 nonos. 9 meios. 8 trezeavos. 2 terços. Show? Olha só que legal. Olha só que legal agora, gente. Eu tenho um número impróprio. Eu tenho um número impróprio qualquer, ó. Um número impróprio. Ou, desculpa, uma fração imprópria. Tá? Que fração imprópria? Vou dar um exemplinho aqui, ó. 4/3. É uma fração imprópria? Sim, porque o numerador ele é maior que o denominador. Então, não é uma fração própria. A fração própria, o numerador teria que ser menor. Não pode ser menor nem igual, né? Se for igual também, seria uma fração aparente, né? Se for igual, vai ser uma fração aparente. Então, menor, numerador menor, será uma fração própria. Numerador maior será uma fração imprópria. Então, esse carinha aqui, ó, é uma fração imprópria. Eu posso desmembrar isso aqui. É uma fração imprópria? É. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o numerador igual o denominador. Ó, igual. Sempre que eu tiver um numerador igual ao denominador, significa dizer que eu tenho as partes exatamente igual ao todo. Supondo, né? Apenas supondo que essas três partezinhas aqui, dessa barrinha que eu coloquei, fossem iguais, lógico que eu desenhando não vai ser igual, ainda mais que eu desenho bem a beça, né? Essas partezinhas aqui, supondo que fossem iguais, então eu tenho três partes iguais. Então eu tenho três partes em cima, ó, 1, 2, 3. E qual é o todo?
o todo também são 3. Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho o que eu posso dizer de 1 inteiro. Porque isso aqui, ó, é todo, é o todo. É igual, o todo é igual a parte. Então, eu tenho 1 inteiro. Gente, eu tenho 1 inteiro aqui. 3/3, estão vendo? Tá faltando quanto? Ó, tem 3/3, tem 1 inteiro. Tá faltando quanto aqui para chegar nesse 4? Tá faltando mais uma partezinha aqui, né? Vamos supor, ó, outra barrinha. Supondo do mesmo jeito, né? Vamos supor, gente. Colabora comigo aí. Professor, desenha a mão pra caraca. Mas colabora aí. Faz de conta que eu desenho bem. Ó, supondo que eu tenho outra barrinha, só que aqui nessa barrinha eu não tenho, 3/3 está aqui, né? Tá na outra barrinha. Então aqui, ó, eu tenho mais uma partezinha. Então essa barrinha aqui, ó, ela vai representar que número, que fração? Ó, 1 em 3. Então aqui representa 3 em 3, a primeira, e a segunda representa 1 em 3. Quando eu tenho 3 em 3, eu tenho um número natural diretamente. Que número natural é esse? 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu tenho 1 inteiro e 1/3. Esse 1 inteiro e 1/3, olha lá, 1 inteiro e 1/3, não precisa ter a letrinha aí, o conectivo E aqui, é 1 inteiro e 1/3, eu escrevo bem juntinho. Eu tenho um número misto. Por que misto? É um número natural com uma fração. Se eu tivesse assim, ó, 2 inteiros e 1/3. Pô, professor, como é que seria? Vamos pensar, 2 inteiros. Então, a parte não é 3? A parte não é 3? Olha lá, a parte é 3. 2 inteiros, a parte é 3. Quase o mesmo raciocínio aqui de cima. Só que aqui são 2 inteiros. Então, vamos colocar 2 inteiros aqui, ó. Vou colocar aqui rapidinho. Vai ficar mais lindo ainda o desenho. 2. Ó, 2. 2 inteiros. Ó, um inteiro. 2 inteiros. Mas por que em 3 partes? Porque aqui, ó, é em 3 partes. Mas é como se fosse somando, né? Mais 1/3. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e aqui eu tenho o quê? 1/3. Olha o número misto aí. Pô, legal, professor. Pegaram o que é número misto? Gente, depois a gente vai ter curso só de exercício, tá? Eu vou fazer um curso só de exercício. Esse curso aqui é um curso teórico, né? Só com alguns exemplinhos. Depois nós vamos fazer um curso de aritmética, logo quando a gente acabar esse curso, né? Nós vamos fazer um curso de aritmética só de exercício, porque a gente tem que treinar bastante. Beleza? Então, agora eu tenho um número misto. Alô, galera de casa. Importantíssimo. Frações equivalentes. Caraca, professor, até me assustou. Porque é muito importante, cara. Frações equivalentes são frações que apresentam o mesmo valor. Ué, não entendi. Então vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho aqui a fração 1/2. Eu tenho a fração 2/4, ou 2/4. Eu tenho a fração 4/8. Beleza? 3 fraçõezinhas aqui, ó. 3. Ó. 1/2, 2/4. Eu vou até fazer o contrário, para ficar mais claro para vocês. Não entendi. Calma, mané. Ó, vou fazer aqui o contrário. Eu tenho a fração 2/1. Eu tenho a fração 4/2.
Eu tenho a fração 8 sobre 4. Aqui as frações são próprias ou impróprias? Deixa eu lembrar. A fração própria é aquela que o numerador... É própria, professor, o numerador é menor. Boa, boa. Aqui eu tenho as frações impróprias. Beleza? Beleza, eu vou aqui trabalhar primeiro as frações impróprias, tá bom? Ó, são frações que apresentam o mesmo valor. Então, olha para cá comigo. Ó, olha para cá. Se eu for dividir 2 por 1, quanto é que dá? Dá 2. Beleza. Se eu for dividir 4 por 2, quanto é que dá? Ih, dá 2. Se eu for dividir 8 por 4, quanto é que dá? Ih, dá 2. Então, as frações têm o mesmo valor. Caraca, professor, é fácil. Pois é fácil. Na imprópria é mole. É só dividir as impróprias, a numeração, né? O resultado é exato e vai dar o mesmo valor. Deu o mesmo valor, as frações são equivalentes. Mas para identificar as frações próprias também é fácil. Eu vou imaginar o seguinte, olha lá, 1/2. Quando passa para 2/4, significa dizer que, ó, eu aqui multipliquei por 2, eu aqui multipliquei por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Quando passa para 4/8, significa dizer que aqui eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Viu que legal? Ó, embaixo, em cima, embaixo, eu usei o mesmo valor. Ok? Usei o mesmo valor. Então, olha só, gente. Uma maneira de descobrir a fração equivalente é exatamente isso. Quando eu multiplico ou até divido pelo mesmo valor, né? Eu estou descobrindo a fração equivalente. Escri. Aí vocês de casa também, ó. Cite uma fração equivalente a 5/4. Qualquer uma. Caraca, professor, como é que eu vou fazer isso? Opa, mesmo valor. Mesmo valor. Bota aí. Por 2 em cima. Por 2 em cima. Bota por 2 embaixo. Por 2 embaixo. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 2 vezes 4, 8. São frações equivalentes? Claro que sim. Se vocês aí de casa pegaram 5 e multiplicaram por 3, embaixo e em cima, também deu fração o quê? 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12. Também são frações equivalentes. Ok? Se multiplicar por 4 embaixo e em cima, detalhe, tem que multiplicar o mesmo valor em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Isso é importantíssimo para a gente depois, né? Entrarmos agora, depois nada, entrarmos daqui a pouco na simplificação de frações. Porque a matemática procura sempre simplificar aquilo que for mais complicado. Vamos ver isso aí. Simplificação de frações. São frações que podem se tornar mais simples até uma forma de fração irredutível. O que quer dizer essa palavra irredutível, meu Deus do céu? É que eu não consigo mais simplificar. Não consigo tornar mais simples. Então, quando eu chegar numa fração irredutível, é que eu não consigo tornar mais o quê? Mais simples. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos. Ó, 4 sobre 8. Qual é a minha missão? Essa fração eu posso simplificar. Eu posso torná-la mais simples. É só eu pensar. Existe algum número que eu posso dividir
embaixo e em cima, e a conta será exata? Pensem. E o professor é mole. Em cima é par, embaixo é par. Então, os dois são divisíveis por 2. Caraca, Escrisonildo. Critério de divisibilidade, hein? Muito bom. Então, olha só. Então, eu cumpri o que o nosso querido aluno Scri falou. Vou dividir embaixo e em cima por 2. Beleza? Então, quanto é que vai dar? 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza, olha só, eu tornei essa fraçãozinha aqui, ó, mais simples. Porque os números são menores, ora bola. Né? Quanto menor o número, mais simples será. Beleza, Esqui? Agora olha para cá. Essa fração equivalente aqui, 2 quartos. 2 quartos, será que é irredutível? Deixa eu ver. Vejam aí, gente. Ah, agora escutei a rapaziada de casa falar, ó. Não, professor, não é irredutível. Porque esses dois números também são pares. Ah, que legal. Então, o que eu posso fazer? Posso também dividir o numerador e dividir o denominador por 2. Quanto é que dá, então? 4 dividido por 2, 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então, olha só, eu cheguei nessa fração aqui, 1/2. Posso dividir ainda? Não, né? Porque a divisão não vai ser exata. Eu só posso efetuar quando a divisão for exata. Nós estamos trabalhando, não esqueçam, números naturais na nossa querida aritmética, né? Naturais. Então, eu não posso dividir um número menor de um maior, ok? Então, cheguei aqui na fração irredutível. Beleza? 6 terços. E aí? Pô, professor, dá para dividir por 3, critério de divisibilidade. Eu tô bambambam nisso. Muito bom, Escrisonildo, né? Então, posso dividir por 3. Gente, quem não lembra, quem não viu, que está vendo esse vídeo agora, vídeos anteriores tem uma aulinha sobre critério de divisibilidade, tá? Dá uma olhadinha lá. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Posso ainda? Posso. 2 dividido por 1 dá 2. Perceberam que aqui é uma fração o quê? Aparente, né? Aparente. Então, eu simplificando, descobri que ela era aparente. Se fosse 3/6, não seria. Seria uma fração própria. Eu ia simplificar por 3 do mesmo jeito, né? E encontrar o quê? 1/2 também, né? Então, 1/2 também. Então, esse 1/2, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. 1/2 é uma fração irredutível. Show de bola? Então, olha só, gente. Vamos dar uma paradinha aqui no vídeo, né? Já ficou um pouquinho longo. E a gente vai voltar daqui a pouco, no próximo vídeo, com operações. Operações de fração. Legal, gente? Um grande abraço, até daqui a pouco. E matemática é fácil, bio é show. Até daqui a pouco.